Graça e paz. Sexta-feira abençoada, a presença do Senhor. O Senhor Deus nos propôs mais um dia diante dele, um dia com saúde, um dia na qual ele nos deu a oportunidade de buscarmos a face dele. Ele nos deu a oportunidade de estar nos enchendo dele e mudando a nossa vida todos os dias. A Bíblia vai nos dizer no livro de Romanos, capítulo 12, do versículo 2 em diante: não vos conformeis com esse mundo, mas renovai-vos, transformai-vos pela renovação do teu entendimento. O que eu entendo com esse versículo? Eu entendo que Paulo ele vai dizer que nós estamos no mundo, porém nós não devemos fazer parte dele. Porque assim como Deus chamou Abraão no meio da sua parentela e mandou ele ir para a terra de onde ele não conhecia, mas que o próprio Deus enviaria, o próprio Deus mostraria por onde ele deveria passar, para que ele viesse ali a ter como propriedade, como herança para os seus sucessores. Eu entendo que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós somos enviados para fazer a diferença nessa terra, como o próprio Jesus abriu mão do seu trono de glória, da sua majestade, da sua tamanha poderosa presença no céu, para descer à terra, vir em forma humilde, em forma de servo, para nos servir como cordeiro imaculado, um cordeiro santo que ele veio, nos serviu, nos curou, ele nos deu a oportunidade de nos transformar, ele fez a diferença nessa terra, amou a nós, que ele se deu naquela cruz para que nós viéssemos hoje a ter o direito da salvação eterna. Mas muitos não querem receber esse direito, porque muitas das vezes eles entendem que para herdar o céu de glória é fácil. É uma coisa que qualquer um pode entrar. Mas eu entendo que Tiago ele vai falar que o reino dos céus ele é tomado à força. E todas as vezes que nós acordamos e vemos que mais um dia o Senhor nos propôs com saúde e vida, é porque Deus está dando mais uma oportunidade para que nós viemos lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne, contra o nosso eu, e entender que a adoração é para Ele e que aquilo que nos agrada agora não é mais para nós, mas é para Deus. Que nós devemos deixar de lado aquilo que me convém fazer, mas fazer segundo a vontade de Deus. Muitos ensinam um céu fácil, com a porta larga, que eu entendo que Jesus disse que apertado é o caminho que leva à salvação eterna e espaçoso e larga é a porta que leva à perdição eterna. Ou seja, hoje em dia, muitos pastores estão se adequando ao mundo para que a igreja venha estar cheia de pessoas vazias, entendendo que eu sei que para herdar o céu eu devo abrir mão de mim mesmo, que o próprio Jesus diz que aquele que quer seguir a ele, nega-se a si mesmo, pega a tua cruz e siga o caminho que ele trilhou. Então eu sei que para que eu venha herdar a salvação eterna, eu tenho que deixar aquilo que agrada a minha carne de lado, eu tenho que rejeitar as bandejas que o diabo oferece todos os dias para mim, eu tenho que me vestir como uma serva de Deus deve se vestir. Eu tenho que guardar o templo do Espírito Santo e não colocar ele como uma mercadoria para que todos venham ver, desejar e querer obter aquilo que não lhe pertence, porque o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, e a Bíblia diz: ai daquele que destruiu o templo do Espírito Santo. Então ele nos deu uma responsabilidade de cuidar daquilo que pertence a ele, e que aquele que não cuidar, o próprio Deus, ele vai destruir, porque ele diz que aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, ele vai destruir. Então nós devemos entender que para chegarmos aonde Jesus está hoje,
Nós devemos abrir mão do pecado, abrir mão da carnalidade e viver uma vida em santidade com Deus. O que é viver uma vida em santidade com Deus? Nós somos falhos, somos seres imperfeitos, porém nós buscamos todos os dias nos purificar, nos santificar e tentarmos ser perfeitos diante do Senhor. Porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus 300 anos. Então ali ele teve as atitudes do próprio Deus, ele teve o jeito do próprio Deus. E quando chegou-se um momento que o próprio Deus, ele não quis mais que Enoque estivesse longe dele, então o próprio Deus arrebatou e trasladou Enoque para junto dele. Por quê? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e não se viu mais porque o próprio Deus tomou para si. Então eu entendo que todas as vezes que eu e você nos aperfeiçoamos diante da presença do Senhor, Deus ele entende que nós não podemos mais viver nesse meio de corrupção, que nós estamos com o corpo, com o templo em santidade diante dele. Então o que ele faz? Ele pega e tira nós dessa terra poluída, nessa terra contaminada. Muitos estão esperando o grande dia do Senhor, mas todos os dias o Senhor Jesus ele chega para cada um. Hoje Jesus pode estar chegando para alguém, porque todos os dias, todos os segundos, todas as horas, Jesus chama alguém, tanto para a perdição quanto para a salvação. Então eu e você devemos estar preparados para que quando Ele me chamar e chamar você, nós iremos para a glória junto com Ele. Então, não se conformeis com as atitudes desse mundo, não se conformeis com essas igrejas que estão abrindo mão da santidade, estão abrindo mão dos princípios bíblicos para se adequar ao mundo carnal. Esperar em Deus, quer ter um entendimento, quer ter uma sabedoria, quer ter um manual, abra a palavra do Senhor, que ela vai te ensinar o caminho certo a seguir. Temos sim alguém para nos orientar, porém devemos estar ligados na palavra do Senhor. Oséias 4, versículo 6 vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento, porque muitos querem ouvir o que eu falo, o que você fala, mas não tem a ousadia, não tem o trabalho de abrir a própria Bíblia e ler e entender o que Deus tem para falar. Então que o Senhor Deus fala comigo e com você nessa manhã. Foque na palavra do Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor e tudo Ele fará na tua vida. Abra mão daquilo que você tanto almeja, tanto quer, porque Deus, Ele sabe o que é bom para ti e o que é bom para mim. Ele diz que buscai primeiramente o reino do céu e a sua justiça, e todas estas coisas que Ele falou que iria dar, Ele vai conceder, que não vai faltar o alimento diário. Não vai faltar aquilo que você precisa diariamente. Que Ele sabe o que eu e que você precisamos. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará na tua vida. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima sexta-feira na presença do Senhor. Shalom Adonai.